Olá, minha família espiritual. Hoje vou compartilhar com vocês uma história extraordinária sobre a compreensão da reencarnação no Brasil. É o caso documentado de Rose Ramírez, uma jovem que viveu simultaneamente duas vidas separadas por mais de 100 anos. Imagine por um momento, e se você pudesse acessar memórias de uma vida anterior, com detalhes tão precisos que seria possível conversar fluentemente em um idioma que nunca estudou? E se conseguisse descrever lugares, pessoas e eventos históricos específicos de uma época que nunca viveu? Esta não é ficção. É o relato minucioso documentado pelo pesquisador Edgar de Armond, que presenciou algo que desafiou todas as explicações convencionais da medicina e da psicologia. Nossa protagonista, Rose Ramírez, era uma jovem brasileira de família abastada em São Paulo. Filha de um rico industrial, tinha acesso à melhor educação, vivia em um palacete elegante, e seu futuro parecia traçado entre as altas rodas da sociedade. Mas, desde pequena, algo a diferenciava das outras crianças. Aos 4 anos, já conversava com bonecas imaginárias chamadas Branca e Romilda, criando um mundo particular ao qual somente ela tinha acesso. O médico da família, Doutor. Fernando observava intrigado. Tem o seu mundo particular onde nós, os grandes, não podemos entrar. Aos 14 anos, Rose transformou-se em uma jovem extraordinariamente bela e inteligente. Estudava piano, cuidava do jardim com dedicação especial às flores e demonstrava uma sensibilidade espiritual que surpreendia seus pais. Mas foi também quando começou a se interessar por filosofias orientais e, mais tarde, pelo espiritismo. Seus pais, Valentino e Roberta Ramírez, viam com preocupação crescente as leituras inadequadas da filha. Para eles, uma jovem de sua posição social deveria se preocupar apenas com bailes, casamentos vantajosos e a manutenção do status familiar. Mas o destino já tramava uma revelação que mudaria tudo. Aos 18 anos, Rose conheceu na universidade dois jovens que marcariam sua vida para sempre: Carlos Vieira, filho de um funcionário do Banco do Brasil, e Lúcio Bend, filho de um professor. Ambos eram inteligentes, cultos e compartilhavam com Rose discussões profundas sobre espiritualidade e filosofia. Entre eles, nasceu uma amizade pura e verdadeira. Rose se sentia compreendida pela primeira vez. Carlos e Bend não a viam apenas como a filha do rico industrial, mas como uma alma em busca de conhecimento e verdade espiritual. Bend, especialmente, tocava seu coração de maneira especial. Ele escrevia poesias para ela, como aquela redondilha que a emocionou até as lágrimas. Quando teus olhos eu vi, a minha vida mudou. O sol mais claro ficou e mais belo refulgiu quando teus olhos eu vi. Mas a felicidade de Rose durou pouco. Seus pais descobriram a amizade com os dois rapazes e ficaram indignados. Para Valentino Ramírez, aqueles jovens representavam uma classe social inferior, inadequada para sua filha. Nosso meio social não é formado de professores e empregados de bancos, declarou friamente o pai. Nosso meio é de chefes, diretores, líderes, não subordinados. A jovem Rose rebelou-se contra os preconceitos familiares. Para o senhor, inteligência, bondade e qualidades morais são valores que não contam, só valendo o dinheiro. Para mim, não. Não reconheço outra superioridade que a do espírito. O confronto foi inevitável. Os pais proibiram terminantemente que Rose mantivesse contato com Carlos e Bend. Chegaram ao ponto de mandar investigar secretamente as famílias dos rapazes, causando constrangimento e humilhação. Por delicadeza e para não prejudicar Rose, os dois amigos tomaram a dolorosa decisão de se afastar voluntariamente. Carlos entregou-lhe um papel com uma mensagem tocante. Não há distâncias, não existe ausência. Os que se amam não desanimam, não esquecem.
Aquela separação forçada marcou profundamente o coração de Rose. Era como se uma parte de sua alma tivesse sido arrancada. Traumatizada pela separação dos amigos queridos e desiludida com os preconceitos dos pais, Rose mergulhou em um isolamento profundo. Abandonou as festas, bailes e reuniões sociais que antes frequentava. Sua única companhia eram os livros e os estudos cada vez mais intensos de filosofia espiritual. Foi nessa busca por respostas que descobriu o Espiritismo. Visitava livrarias especializadas, frequentava conferências e, finalmente, começou a participar de grupos de estudo espírita. Ali encontrou explicações que sua alma tanto buscava sobre a vida, a morte, a evolução espiritual e a reencarnação. Matriculou-se na Escola de Aprendizes do Evangelho, cursando-a completamente até receber o título de discípula de Jesus. Pela primeira vez, sentia-se em casa espiritualmente. Enquanto isso, completava seus estudos de filosofia na universidade. No dia da formatura, seus pais organizaram uma festa grandiosa no palacete. Mas, para Rose, aquilo não tinha significado. Sentia-se deslocada em meio àquele luxo e ostentação. Durante a festa, algo extraordinário aconteceu. No saguão da universidade, Rose avistou Carlos e Bend, que também se formavam naquele dia. Os olhares se cruzaram por um instante, carregados de saudade e afeto. Mas os pais de Rose demonstraram frieza e hostilidade tão evidentes que os rapazes, por educação, mantiveram distância. Essa nova frustração foi a gota d'água. Rose voltou para casa com o coração despedaçado. No seu quarto, deitou-se vestida e sentiu uma estranha pressão no peito, uma angústia indefinível. Suas últimas lembranças conscientes foram dos olhos tristes de Bend na formatura e da saudade dos tempos felizes na universidade. Então, um torpor estranho a envolveu. Rose adormeceu, mas não como qualquer pessoa adormece. Sua alma estava prestes a iniciar uma jornada, através do tempo e do espaço, retornando a uma vida anterior que mudaria para sempre a compreensão de todos sobre os mistérios da reencarnação. O que aconteceu a seguir desafiaria a medicina, surpreenderia os médicos mais experientes e revelaria segredos profundos sobre a natureza imortal da alma humana. 24 horas se passaram. Rose permanecia em sono profundo, imóvel. Sua mãe, Roberta, ficou preocupada e chamou o médico da família, o Dr. Fernando. Ele examinou a jovem e não encontrou nada anormal. Pulso regular, ausência de febre, simplesmente dormia. Deixem-na dormir enquanto quiser, aconselhou o médico, pensando tratar-se de esgotamento emocional. Mas no segundo dia, algo inquietante aconteceu. Rose acordou, mas não era mais Rose. Olhava ao redor com estranheza, como se nunca tivesse visto aquele ambiente. E o mais surpreendente, falava em uma língua desconhecida, que soava como russo. Roberta ficou desesperada. O Dr. Fernando retornou imediatamente e fez um teste revelador. Mostrou a Rose um atlas geográfico, passando as páginas lentamente. Quando chegou ao mapa da Rússia, os olhos da jovem se animaram. Com o dedo, apontou especificamente para a cidade de Smolensk. A família não sabia mais o que fazer. Por sorte, lembraram-se que a criada pessoal de Rose, chamada Nata, havia nascido na Ucrânia e falava russo fluentemente. Quando Nata foi chamada para conversar com Rose, o milagre aconteceu. As duas se entenderam perfeitamente. Rose falava russo com total fluência, como se fosse sua língua materna. Mas havia algo ainda mais extraordinário. Rose insistia que seu nome era Kátia, não Rose. Dizia ser filha de Ivan, um homem que mantinha uma hospedaria na ponte do rio Berezina. Falava de uma vida completamente diferente, em uma Rússia rural do século XIX. Nata, impressionada, relatou à família que Rose, ou melhor, Kátia,
Contava detalhes precisos sobre a invasão napoleônica de 1812, descrevendo com impressionante riqueza de detalhes os sofrimentos da população russa, a retirada francesa, o inverno terrível e eventos históricos específicos. Durante 4 dias, Rose permaneceu sendo Kátia. Conversava em russo, revivia memórias de mais de 100 anos antes, chamava por pessoas que haviam morrido há décadas. Era como se sua alma tivesse viajado no tempo, acessando registros perfeitos de uma existência anterior. O Dr. Fernando, homem de ciência, sentia-se completamente perdido. Nada em sua formação médica poderia explicar aquele fenômeno extraordinário. Durante esses dias surreais, Nata tornou-se a única ponte entre Rose e Kátia e o mundo atual. Pacientemente conversava em russo, ouvindo relatos detalhados de uma vida que acontecera mais de um século antes. Kátia contava sua história com emoção intensa, como se estivesse revivendo cada momento. Descrevia a granja de seu pai, Ivan, situada próxima à ponte do Berezina, onde recebia viajantes e comerciantes. Falava da morte precoce de sua mãe, de sua juventude cuidando da casa e dos animais. Mas o momento mais dramático de suas recordações eram os eventos da Guerra de 1812. Com detalhes impressionantes, narrava a chegada das tropas napoleônicas, o terror da população, a necessidade de se esconder nos bosques para escapar dos soldados. Kátia relembrava sua captura pelos franceses, o encontro com o tenente Boris, que se tornaria seu companheiro, os horrores da guerra, a fome, o frio devastador do inverno russo. Descrevia cenas específicas, soldados franceses em retirada, caindo mortos de frio na estrada, o desespero dos invasores tentando cruzar o rio gelado, os ataques implacáveis dos cossacos. Suas memórias eram tão vívidas que Nata conseguia visualizar cada cena narrada. Kátia chorava ao lembrar-se da morte de Marcos, um jovem que tentara salvá-la durante um ataque. Emocionava-se profundamente ao falar de Boris, o oficial russo que a protegeu e com quem viveu anos de aventuras e sofrimentos. O mais impressionante era a precisão histórica de seus relatos. Kátia mencionava nomes de cidades, datas específicas, detalhes sobre táticas militares, costumes da época, até mesmo o clima rigoroso daquele inverno histórico de 1812, tudo perfeitamente alinhado com registros históricos. Como uma jovem brasileira de 20 e poucos anos, filha de industrial, criada no luxo de São Paulo, poderia ter conhecimento tão preciso sobre eventos da Rússia czarista? Como falava russo fluentemente sem nunca ter estudado o idioma? A família Ramírez vivia um mistério que desafiava toda a lógica conhecida. No 8º dia, aconteceu o inesperado. Rose acordou sendo Rose novamente. Falava português, reconhecia sua família, mas não se recordava de absolutamente nada dos últimos dias como Kátia. Os médicos ficaram perplexos. A psiquiatria da época não tinha explicação para aquele fenômeno extraordinário. A família Ramírez estava desesperada. As crises de Rose se repetiam de forma imprevisível. Por dias, ela permanecia sendo Kátia, falando russo, vivendo mentalmente na Rússia do século XIX, para depois despertar sendo Rose, novamente, sem qualquer memória do ocorrido. O Dr. Fernando tomou uma decisão radical. Chamou um psiquiatra especializado, o Dr. Rafael, para avaliar o caso. Mas antes da consulta, teve uma ideia que mudaria tudo. Precisamos tentar uma última abordagem antes do internamento, disse aos pais de Rose. Vamos chamar os 2 rapazes que ela estimava. Se reconhecer qualquer um deles, pode escapar da crise definitivamente. Valentino relutou. Isso fere nosso orgulho e dará margem a novas intimidades que já havíamos condenado. Mas Roberta, dominada pelo amor maternal, cedeu. Para salvar Rose,
Aceito o preço. No dia seguinte, Carlos e Bend compareceram ao palacete. O Dr. Fernando explicou a gravidade da situação. Bend, recém-formado em medicina, ficou profundamente tocado ao saber do sofrimento de Rose. Quando ela foi trazida à sala, o resultado foi devastador. Rose olhou para Carlos e exclamou em português: "É Marcos!", referindo-se ao jovem que morrera tentando salvá-la na vida como Kátia. Para Bend, disse: "Este é Ravana, o meu amigo hindu." Ela os reconhecia, mas como pessoas de sua vida anterior, não como os amigos da universidade. A prova havia falhado completamente. "Amanhã cedo eu mesmo a acompanharei ao sanatório", declarou o Dr. Fernando, derrotado. "Não podemos esperar mais." Mas naquela noite, algo milagroso aconteceu. Depois de 8 dias como Kátia, Rose finalmente despertou sendo ela mesma. O sol da manhã entrava pelas frestas das persianas quando ela acordou, confusa, mas lúcida. "Que fazes dormindo aqui sentada?", perguntou a Nata, que velava seu sono. "Por que não dormiste no teu quarto?" Nata mal podia acreditar. Rose falava português novamente. Mas desta vez, diferentemente das outras, ela não retornou ao estado de Kátia. Parecia ter despertado definitivamente. Rose sentia-se estranha, como se estivesse retornando de uma longa viagem. Tinha sensações vagas de ter vivido experiências intensas, mas não conseguia recordar detalhes específicos. Era como tentar lembrar de um sonho muito vívido que se esvanece ao despertar. Nata, seguindo as orientações médicas, não revelou inicialmente o que havia acontecido, mas Rose era perspicaz demais para ser enganada. Percebeu que algo extraordinário ocorrera pelos cuidados especiais que recebia e pela ansiedade disfarçada nos olhos da família. "Conversei hoje com nossa mãe", disse Rose a Nata. "Ela diz que não tem recursos para assalariar um homem que te ajude." A frase não fazia sentido no contexto atual, mas era uma lembrança fragmentada de sua vida como Kátia. Pressionada por Rose, Nata finalmente contou tudo. Revelou que ela havia dormido por dias consecutivos, falado fluentemente em russo, vivido como uma camponesa russa chamada Kátia durante a invasão napoleônica de 1812. "Essa vez foi coisa diferente", explicou Nata. A menina contou a história de uma moça chamada Kátia. Uma história muito bonita, muito triste também. Rose ficou fascinada e pediu que Nata repetisse toda a narrativa que ela mesma havia contado durante os transes. Durante um dia inteiro, ouviu sua própria história vivida em outra época, em outro corpo, em outro país. A jovem compreendeu que havia experimentado algo que desafiava todas as explicações convencionais. Lembrou-se de seus estudos espíritas e reconheceu ali um fenômeno mediúnico extraordinário. Mas havia uma questão que a intrigava profundamente. Por que Carlos era Marcos e Bend era Ravana em suas visões? Que conexão espiritual existia entre eles através das vidas? Determinada a compreender o mistério, Rose tomou uma decisão corajosa. Precisava conversar com alguém que entendesse de fenômenos espíritas e tivesse conhecimento para explicar o que lhe acontecera. Havia apenas uma pessoa em quem confiava completamente para isso: Bend. Rose convenceu sua mãe a permitir que Bend viesse ao palacete. "Para consolidar meu estado de saúde", argumentou, "preciso entender cientificamente o que aconteceu comigo. Bend é médico e conhece espiritismo. É a única pessoa que pode me dar as respostas necessárias." Roberta, ainda apreensiva, concordou. Afinal, era pela saúde mental da filha. Quando Bend chegou, Rose sentiu uma emoção profunda. Havia saudade, mas também algo mais. Uma sensação de reconhecimento que transcendia a vida atual. Era como reencontrar alguém muito amado após longa separação. "Quanta saudade tinha de você", disse Bend, com os olhos brilhando de alegria. "Eu também", respondeu Rose.
Esta ideia de te chamar foi também por causa de saudade. Acreditas, não? Juntos, com Nata como testemunha, analisaram o extraordinário fenômeno que Rose havia experimentado. Band, com seus conhecimentos médicos e espíritas, explicou as diferentes modalidades de desdobramento psíquico. Existe a bilocação, quando um espírito se manifesta em dois lugares simultaneamente, começou Band. Há a bicorporeidade, quando um espírito se manifesta em dois corpos diferentes. Existe a dupla personalidade, quando o espírito encarnado se manifesta com personalidades diferentes em períodos distintos. Analisaram cada possibilidade até chegarem à conclusão mais provável. Rose havia experimentado uma dupla personalidade com acesso à mente maior, um registro espiritual que guarda todas as memórias de vidas anteriores. Seu estado emotivo, por força de aborrecimentos, decepções, anseios de espiritualização e mediunidade latente, promoveu a exteriorização do espírito e a integração provisória na mente maior, com relembrança de acontecimentos de sua última encarnação na Rússia. A explicação fez sentido perfeito para Rose. Ela havia sido Kátia em uma vida anterior. E os vínculos de amor que a ligavam a Carlos e Band transcendiam esta existência atual. Marcos, o jovem que morreu tentando salvá-la na Rússia, havia reencarnado como Carlos. Ravana, o misterioso hindu que a orientou espiritualmente, retornara como Band. A descoberta trouxe paz profunda ao coração de Rose. Finalmente, compreendia por que sentia uma conexão tão especial com Band desde o primeiro encontro. Não se tratava apenas de atração física ou afinidade intelectual. Eram almas que se amavam através dos séculos, encontrando-se novamente para continuar sua jornada evolutiva juntos. Vejo que não sou igual às outras pessoas, disse Rose a Nata, depois que Band partiu. Vivo sempre meditando, lendo livros. Quando durmo, converso com outras pessoas de outras vidas. Nata confirmou. A menina fala claro, como se estivesse vivendo em outros lugares com outras pessoas. Parecem coisas do Oriente, da Rússia, da Índia. Rose compreendeu que possuía faculdades mediúnicas extraordinárias. Sua capacidade de acessar registros de vidas passadas, de falar idiomas desconhecidos, de reviver experiências de outras épocas, tudo isso indicava uma missão espiritual especial. Nas semanas seguintes, Rose tomou decisões importantes. Abandonou definitivamente as frivolidades da alta sociedade. Não mais se interessava por bailes, festas ou casamentos por conveniência social. Sua alma havia despertado para propósitos maiores. Aprofundou-se nos estudos espíritas com renovado entusiasmo. Sabia agora, por experiência própria, que a reencarnação era uma realidade incontestável. Havia sido Kátia, vivera na Rússia, amara e sofrera em outra existência. Mais que isso, compreendera que o amor verdadeiro é indestrutível. As almas que se amam se reencontram vida após vida, aperfeiçoando-se mutuamente na caminhada evolutiva. Band tornou-se sua principal referência espiritual e intelectual. Entre eles, nasceu um amor maduro, baseado não apenas na atração física, mas no reconhecimento mútuo de almas gêmeas que haviam prometido caminhar juntas pela eternidade. Carlos também permaneceu amigo querido, pois Rose nunca esqueceu que ele fora Marcos, o jovem corajoso que morrera tentando salvá-la. Diferentes formas de amor, mas todos eternos e sagrados. A transformação de Rose foi completa. A jovem fútil e mimada da alta sociedade paulistana havia se tornado uma mulher espiritualmente madura, consciente de sua missão como médium a serviço da humanidade. Suas faculdades mediúnicas se desenvolveram rapidamente. Passou a receber mensagens espirituais, a orientar pessoas em busca de consolação, a demonstrar através de sua própria experiência que a morte não existe. Somos espíritos eternos vivendo experiências temporárias na matéria.
O caso de Rose Ramírez tornou-se conhecido nos círculos espíritas brasileiros como um dos mais impressionantes exemplos documentados de dupla personalidade com acesso a vidas anteriores. Edgar Darmond, testemunha privilegiada desses eventos, registrou minuciosamente cada detalhe para a posteridade. A história prova que o amor verdadeiro transcende a morte. Rose, Kátia, Marcos, Havana, Boris, Carlos, Bend, todos são a mesma essência espiritual, se manifestando através de diferentes personalidades ao longo dos séculos. Cada encontro, cada separação, cada reencontro serve ao propósito maior de evolução espiritual. As dores de Kátia na Rússia foram necessárias para que Rose despertasse no Brasil. O sacrifício de Marcos preparou o terreno para o amor maduro entre Rose e Bend. A jovem compreendeu finalmente as palavras que Havana lhe dissera na vida anterior. Tudo se grava na mente do espírito, através suas inumeráveis vidas, vivendo, morrendo, lembrando, tornando a nascer e a viver, vai aprendendo, se aperfeiçoando, evoluindo. Rose casou-se com Bend em uma cerimônia simples, rodeada apenas de pessoas que compreendiam a natureza transcendente daquele amor. Juntos, dedicaram suas vidas ao trabalho de consolação espiritual, provando através de suas próprias experiências que somos todos filhos imortais de Deus, caminhando de volta à casa paterna. A última visão que Rose teve ao adormecer na noite de núpcias foi a imagem luminosa de Havana, sorrindo e abençoando a união. As almas que se amam se encontram sempre, vida após vida, até que o amor se torne perfeito e eterno. Esta história extraordinária de Rose Ramírez nos ensina que somos muito mais do que imaginamos. Somos almas eternas, vivendo múltiplas experiências para nossa evolução espiritual. Se esta narrativa tocou seu coração, se despertou em você a curiosidade sobre suas próprias vidas passadas, deixe um comentário contando. Você já sentiu uma conexão inexplicável com alguém? Já visitou um lugar pela primeira vez e teve certeza de que já estivera lá antes? Aqui no canal Círculo das Vidas, compartilhamos semanalmente casos reais e documentados de reencarnação que transformam nossa compreensão sobre a vida após a morte. São histórias como a de Rose que provam: o amor verdadeiro nunca morre, apenas se transforma através das existências. Se você acredita na imortalidade da alma e quer fazer parte desta família espiritual que busca conhecimento e evolução, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Reflita sobre as pessoas especiais em sua vida. Talvez vocês já se conheciam muito antes desta existência atual. Um abraço fraterno da nossa família espiritual e lembrem-se sempre: somos todos filhos imortais caminhando juntos de volta ao coração de Deus.